Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, como vocês podem perceber. Recentemente eu fui aprovada no concurso da Prefeitura Municipal de Nilópolis, ficando em primeiro lugar na realização, no resultado da prova objetiva e em segundo lugar na classificação final. E eu queria, por meio desse vídeo, trazer aqui o meu preparo por meio de 10 dicas de como se preparar para concursos públicos. Então, para não ficar muito longo, o vídeo vai ter duas partes, aqui vai ser metade, 5 dicas de como se preparar para concursos e eu tenho certeza que vai te ajudar em muito. Então, bora macetar! O primeiro passo que você precisa tomar é saiba o que você quer. O que você quer? Bem, talvez o que você queira é que esse vídeo acabe logo, que você vá logo para casa, enfim. Mas quando eu pergunto o que você quer, é especificamente sobre a sua vida profissional. O que você espera da sua vida profissional? O que você mais deseja? Bom, eu sempre quis ser funcionária pública, sempre foi o meu maior sonho na área de educação, que é a minha área. Porém, eu não saí da faculdade e já fui de cara passando em concurso público. Não foi assim. Eu tive de trabalhar em escola particular. E se antes eu tinha um sonho de trabalhar em escola pública, quando eu entrei para a escola particular, aí que eu tive certeza. Por motivos óbvios, Nós sabemos que, em geral, a desvalorização do professor é muito grande, principalmente na rede particular. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não quero isso para mim. Eu quero concurso público. Esse é o primeiro passo para você conseguir ir avante. E o segundo passo é aprenda a pagar o preço. Sim. Porque querer não é poder. Se querer fosse poder, todo mundo seria rico. Se querer fosse poder, ninguém ficaria desempregado. Se querer fosse poder, todo mundo não morreria. Mas por que isso não acontece? Porque querer não é poder. Ué, mas você falou que primeiro a pessoa tem que querer, sim. Mas esse é o primeiro passo e não o único. O primeiro passo é querer, mas não só isso. Não adianta você só ter vontade ou muita vontade de passar em concurso e continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, não mudando nada na vida. Para você passar em concurso, você vai ter de pagar o preço. E pagar o preço é acrescentar o que precisa ser acrescentado à sua rotina para te ajudar a passar em concurso ou subtrair, tirar o que esteja te atrapalhando de realizar tal sonho. Por exemplo, no meu caso, eu percebi que se eu quisesse passar em concurso público, eu teria de estudar mais de verdade. E eu teria de sair do meu emprego. Porque no meu caso, eu cheguei a trabalhar numa escola, na época que eu estava já querendo me preparar para Nilópolis, que eu ganhava menos de um salário mínimo. Você tem ideia do que é menos de um salário mínimo? Pensa, se o salário já é mínimo, imagina você ganhar menos de um salário mínimo. Salário é mínimo. Um salário abaixo do mínimo é o quê? Não é salário, é humilhação. Então, eu coloquei na minha cabeça uma coisa, não é isso que eu quero e não dá para continuar aqui. A princípio, eu até ajustei a minha rotina a isso. Eu continuei trabalhando, Eu pegava de 8 a meio-dia, então como eu trabalhava perto de casa, eu chegava mais cedo na escola, chegava às 6 e pouca da manhã e eu tinha 1 hora praticamente, porque eu chegava quase 7 horas, então eu tinha 1 hora basicamente para estudar. Então eu ajustei minha rotina a isso. Talvez você não possa sair de onde você trabalha, mas você vai ter de pagar um preço. Ou talvez esse preço seja pedir demissão. O que eu fiz depois de um tempo. Porque o que eu percebi? Eu percebi que mesmo eu ajustando minha rotina com trabalho e estudos, eu percebi que o trabalho estava me desgastando. Eu comecei a sentir dor aqui, dor na coluna, e eu percebi que se eu continuasse nesse ritmo, eu ia acabar numa fisioterapia, com hérnia de disco, com problema sério de coluna, em troca de quê? De menos de um salário mínimo? Sai fora! Sai fora! Então, eu tive de fazer isso. Talvez você tenha de fazer o mesmo, não sei. Mas de uma coisa eu sei. Você precisa pagar o preço. Se é realmente o que você quer, independente do tipo de concurso, concurso é concurso. Exige um preço. E o preço é isso. É se adaptar, é se moldar em prol do que você quer realizar. E o terceiro passo é seja flexível. Um dos maiores erros que muitos concurseiros cometem, inclusive eu cometi esse erro, é não aprender a ser flexível quando se prepara para concurso. Como assim? Tem muita gente, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Vamos supor que uma pessoa ela queira passar num dos concursos mais desejados por muitos. Não é por mim, mas muitos desejam isso, que é ser auditor da Receita Federal.
Só que às vezes a pessoa não tem uma bagagem suficiente, por mais que ela se adapte a isso, por mais que ela peça demissão, só estude, ela às vezes não tem conhecimento, bagagem suficiente para passar para esse concurso. E aí provavelmente ela não vai poder estudar de cara e conseguir passar. Talvez ela vai ter que começar num concurso de nível médio, numa carreira técnica, até chegar a um concurso desse tipo e finalmente ser aprovada. Mesmo que não seja o que você queira, muitas vezes é assim que se consegue as coisas. Eu, por exemplo, eu falei no início desse vídeo que eu sempre quis ser funcionária pública, mas pode ter certeza de que não era ser funcionária pública municipal, muito menos do município de Nilópolis, por motivos óbvios, né? A gente sabe que para a área da saúde e educação, prefeitura e estado, a gente sabe que são os órgãos mais complicados, né, de se trabalhar, principalmente nas áreas de saúde e educação, que são áreas muito pouco valorizadas no Brasil, principalmente nesses lugares aí, nesses ambientes públicos. Porém, eu percebi que o lugar que eu queria trabalhar e tal, a área que eu queria, ainda seria muito difícil eu conseguir assim de cara. Então eu teria de passar por essas áreas, fazer um concurso de nível menor, né, nível municipal, para finalmente um dia poder conseguir chegar a esse degrau. Eu sei que é muito chato às vezes, porque às vezes a gente sabe que não é o que a gente quer, não é lá, o salário não é lá aquelas coisas, mas é necessário, porque muitas vezes vai ser por meio dessas coisas que elas vão abrir outras portas. Muitas vezes é assim que acontece. Então você precisa aprender a ser flexível nessas situações. O problema de muita gente é que a falta de flexibilidade vem decorrente da comparação. E aí que entra o quarto passo. Pare de se comparar com os outros. O fato de eu não querer passar por esse vale da sombra da morte era porque eu conhecia alguns professores que não precisaram trabalhar em prefeitura, em município para conseguir chegar onde chegaram. Mas isso eram casos isolados. Será que esses professores pegaram pandemia na época que eles estudaram para passar aonde eles estão agora, tendo um salário melhor? Será que eles enfrentaram lockdown, essas coisas? Com certeza não. E é aí que você tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente se depara com problemas que não fomos nós que escolhemos, mas as circunstâncias colaboraram, como a pandemia, por exemplo. Então, se você não aprender a se adaptar e a parar de ficar se comparando com os outros, você vai acabar se prejudicando na hora de estudar para concurso público. Então, aprenda a ser flexível, a pesar na balança as coisas, a ouvir bons conselhos, né? E a não ficar se comparando sempre, porque isso pode te levar para o buraco. Como era o que eu estava percebendo. Se eu continuasse no ritmo que eu estava, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então eu precisei passar por isso, ser flexível, começar assim, com pequenos degraus, crendo que mais à frente eu vou conseguir degraus maiores, se assim eu persistir. E o quinto e último passo, e não menos importante, mas assim, é continuativo, né? Existem mais 5, mas é o último desse vídeo, é paciência. Seja paciente. Aprenda a ser paciente, porque cada um vai ter o seu momento. Talvez você já esteja estudando há muito tempo para concurso. Como eu falei, eu não entrei de cara, eu estava estudando há 2 anos já para concurso, e eu levei 2 anos para passar. Tem gente que já passa de cara, que bom, parabéns para ela, mas cada um tem o seu tempo. E se você não aprender a ter paciência, principalmente na hora de entrar nesse estilo de vida concurseiro, você prontamente vai desistir, porque não é fácil. Talvez você não passe de cara e você tem que aprender a normalizar isso, mas não se esquecendo de ter aquela vontade inabalável, porém pagando preço por isso, aprendendo a ser flexível, ouvir bons conselhos, a não se comparar com os outros e exercendo a paciência. E os outros passos nós veremos no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais!